Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre São Tomás de Aquino. Bom, tem muitas histórias interessantes sobre São Tomás de Aquino, né? Primeiro que São Tomás de Aquino, quando ele era criança, ele era chamado de o boi mudo, porque ele era gordo, né? E era muito calado. O pessoal pensava até que ele era burro, porque ele era calado, que ele não entendia a matéria, quando na realidade era o contrário, que ele era muito inteligente, né? E o pessoal chamava São Tomás de Aquino de o boi mudo, e uma vez um professor dele, que foi outro santo também, chamado Santo Alberto Magno, disse certa vez: olhe, quando esse boi mugir, o mundo inteiro vai escutar, né? É, outra história bastante interessante de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele era conhecido como santo angelical, né? Uma história muito interessante sobre São Tomás de Aquino é que São Tomás de Aquino era um santo angelical. Inclusive, quando ele morreu, os pecados dele foram confessados, né? Que o confessor dele, que escutou a confissão, disse que eram os pecados de uma criança de 5 anos de idade, né? E São Tomás de Aquino era muito puro, né? E por isso que ele era chamado de santo angelical, né? E uma vez um padre, querendo fazer uma brincadeira com ele na sala de aula, disse assim: Tomás, vem cá, Tomás, vem ver um boi voando aqui, olha aqui, vem ver aqui fora. Aí São Tomás se levantou, foi olhar o boi voando, aí não tinha boi voando, aí todo mundo começou a rir, aí ia brincar com São Tomás, aí o pessoal perguntou: Tomás, como é que tu se levanta para ir ver um boi voando? Tá vendo que boi não voa? Aí o Tomás disse assim: eu prefiro acreditar que um boi possa voar do que um padre possa vir a mentir. Aí o pessoal ficou calado aí, né? Bom, outra coisa interessante também que a gente pode falar, se você quiser aprofundar os seus estudos sobre São Tomás de Aquino, eu recomendo este livro aqui do G.K. Chesterton. Bom, o Chesterton, ele era um filósofo, um jornalista, escreveu muitos livros, né? Ele era muito inteligente, o Chesterton, e ele defendia muito o cristianismo, né? Inclusive tinha até um autor chamado H.G. Wells que escreveu Guerra dos Mundos, que ele era ateu, né? E como Chesterton sempre escrevia defendendo o cristianismo, e a H.G. Wells chegou a dizer assim: olha, se um dia eu quiser entrar no céu, talvez se eu falar que eu sou amigo do Chesterton, talvez eu consiga entrar lá, né? Bom, esse é um livro tão bom, pessoal, que ele foi usado pelo chefe dos padres dominicanos para ensinar sobre São Tomás de Aquino, né? O superior dos padres dominicanos, quando ele queria ensinar sobre São Tomás de Aquino, ele usava esse livro aqui. E aqui tem muitos pensamentos interessantes, muitas coisas interessantes, como por exemplo, olha só, Shakespeare dizia que os olhos são as janelas da alma, né? No sentido de que se você está alegre ou se você está triste, as pessoas sabem, né? E São Tomás de Aquino já dizia o seguinte, que pela razão você pode chegar na conclusão, né, com os órgãos do sentido, pela razão, você pode chegar na conclusão da existência de Deus. Quando você vê uma coisa muito bonita, é, da natureza, um pôr do sol, o mar, logo você vê que Deus existe, né? Então, São Tomás de Aquino já iria dizer assim, que os olhos são as janelas da alma, no sentido de que aquilo que você vê toca a sua alma, né? Nesse livro aqui, pessoal, também tem uma comparação super interessante entre São Francisco e São Tomás, que diz que São Francisco era alto, magro, São Tomás era baixo, gordo, né? E ele diz assim que São Francisco evangelizava no mundo mundano, né? No meio do mundo mesmo. E São Tomás evangelizava no mundo do intelecto, né? Através das ideias, né? Ele dizia também, São Francisco caminhava humildemente entre as feras, entre os lobos, né? E São Tomás debatia cortesmente entre os gentios, né? Inclusive tem até uma história de que o povo estava duvidando se Jesus Cristo estava presente na hóstia consagrada, né? São Tomás pegou, se retirou, se recolheu no mosteiro e fez um estudo belíssimo sobre a presença de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Aí, antes dele apresentar à comunidade em geral, ele botou o fruto do estudo dele diante do altar, diante de uma cruz, se ajoelhou e rezou, querendo mostrar a Deus o que é que Deus achava do ensino dele, né?
da defesa dele em relação à presença de Jesus Cristo na Eucaristia. E nisso os monges ficaram todos escondidos, olhando assim São Tomás, sem que São Tomás percebesse que estava sendo observado, né? E quando São Tomás se levantou para ir embora, de repente São Tomás começou a flutuar. Jesus Cristo saiu do crucifixo, começou a falar com ele assim e disse: Tomás, fizeste bem, Tomás. O que desejas? E São Tomás virou assim para frente de Jesus Cristo e disse assim: desejo apenas a ti, Senhor, somente a ti. Né? Bom, esse livro aqui é um livro maravilhoso, pessoal. Tem cheio de pensamentos maravilhosos sobre São Tomás. Tem um pensamento aqui falando sobre o homem e a alma, né? Da integridade do homem e da alma, como está tão atual, que a gente vê muito na medicina, assim, que a medicina está começando a caminhar para, quando o médico for tratar o paciente, examinar o paciente como um todo, não investigar somente aquele órgão, né? Tem médico de olho, só se interessa pelo olho, médico de coração só pelo coração, mas investigar o paciente como um todo, né? Olha só, aqui na página 34, o que é que São Tomás diz aqui, ó, sobre o homem e a alma. O homem deve ser estudado em toda a sua integral humanidade, que o homem não é um homem sem o seu corpo, tal como não é sem a sua alma, né? A integralidade do homem, né? Do corpo e da alma, né? Tem uma parte aqui de filosofia muito interessante também na página 146, do homem e da árvore, né? É uma teoria de São Tomás de Aquino, que ele diz assim sobre o homem, ó. E para ele, né, a questão é sempre que o homem não é um balão subindo nos céus, nem uma topeira escavando a terra, mas, ao contrário, algo como uma árvore, cujas raízes são sedimentadas pela terra, enquanto seus mais altos ramos parecem quase atingir as estrelas. Né? Ou seja, através dos órgãos do sentido, daquilo que Deus nos deu, para que nós possamos chegar na consciência de que Deus existe, né? É a terra e o céu. Através dos sentidos, a gente chega aos céus. Né? Outra coisa interessante aqui é que São Tomás de Aquino ele gostava muito de estudar. Né? Ele era muito estudioso e ele lia muito Aristóteles. Né? E quando eu perguntava a ele o que é que ele mais agradecia a Deus, era dele ter entendido tudo que ele havia lido. Né? As pessoas dizem que São Tomás de Aquino batizou Aristóteles. Né? Ele cristianizou Aristóteles. Né? E tanto que São Tomás de Aquino diz que ele preferia 100 livros de Aristóteles e toda a sua filosofia a qualquer riqueza que o mundo pudesse dar. Né? Bem, pessoal, então o que eu tinha para falar sobre esse livro é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser aprofundar o seu conhecimento sobre São Tomás de Aquino, está aqui um livro excelente. Um livro que vale a pena você ter em sua biblioteca, que vai servir para o seu crescimento espiritual e como ser humano. Um forte abraço.